Pessoal, não vamos esquecer de acionar o sino. Olá, combatentes do canal Arte da Guerra. Nós estamos trazendo para vocês hoje as primeiras atualizações sobre os fatos pertinentes aí ao ataque americano contra a Síria. Bom, conforme a maioria já deve ter conhecimento, esse ataque aconteceu às 9 horas da noite de ontem, horário de Washington, 4 horas da manhã no horário de Damasco. Agora, uma coisa que pode ser notado logo no começo, pessoal, tem uma frase que se atribui ao Proust, muita gente fala que ninguém sabe quem é o autor dessa frase, que diz o seguinte: a primeira vítima da guerra é a verdade. E é o que nós estamos vendo exatamente ainda, porque se você olhar, por exemplo, uma fonte russa, vão dizer que abateram não sei quantos mísseis americanos. Você pega uma fonte americana e diz que o ataque foi um sucesso, né? Então, fica muito difícil você precisar efetivamente, no atual momento, o que foi que aconteceu. Você tem certeza, alguma coisa foi atingida ali. Provavelmente, a capacidade do Assad de lançar novos ataques químicos, ela vai ficar sensivelmente prejudicada. Lógico, é impossível num simples movimento militar, você destruir totalmente a capacidade do inimigo num setor. Ainda mais os ataques limitados que os Estados Unidos fazem. Isso já é uma doutrina deles, desde a Guerra do Vietnã. Quando aconteceram os ataques contra Hanoi, Haiphong, no início da década de 1970, final dos anos 60, início dos anos 1970, existiam ordens para a Força Aérea e para a Marinha no sentido de limitar bastante os ataques, né? Então, você não poderia atacar alvos militares que se encontrassem próximos de grandes aglomerações civis e por aí vai. Agora, o que acontece? Isso comprometia bastante a eficácia desses ataques. O pessoal, principalmente os pilotos, eles reclamavam muito disso. E é uma doutrina, uma tradição, um modus operandi que os americanos mantiveram. Então o que acontece? Fica bastante, às vezes, difícil você atingir determinados alvos. E, não obstante, hoje em dia você tem armamentos muito mais precisos. Os Estados Unidos se preocupam muito, tá? Isso é básico na doutrina militar deles, em evitar grandes baixas civis. Tem que ser evitado ao máximo. E parece que eles mantiveram essa maneira de trabalhar nesse ataque contra a Síria. Uma coisa que nós temos que observar também, né? A posição do presidente Trump não é das mais confortáveis. Ele está sobre grande pressão, ele se encontra sob grande pressão doméstica, né, motivada por essas investigações do FBI aí. Então é interessante para ele desviar a atenção por uma crise internacional. Isso daí não sempre aconteceu na história americana, ele não é o primeiro. Agora, essa crise ela vai ter alguns desdobramentos indesejáveis, né? Por exemplo, a Rússia já sinalizou que pretende fornecer os mísseis S-300 para a Síria, que são mísseis antiaéreos de maior precisão. Quem é o grande prejudicado disso? Israel. Fica uma situação complicada para Israel. Por quê? Porque Israel está acostumado a operar nos céus da Síria e do Líbano quase impunemente, né? Tirando esse último caso que nós tivemos aí no começo do ano, que eles perderam um avião na Síria. Mas eles estão acostumados a operar ali sem problemas. Com esses mísseis a coisa já vai ficar bem difícil. Ou seja, na verdade a tendência ali é haver uma escalada indesejável. Isso aí não é bom para ninguém. Agora, uma coisa interessante, né, que ninguém conseguiu responder ainda nós precisamos de mais dados, mais esclarecimentos sobre esse suposto ataque químico que houve dia 7 de abril. Porque na verdade, gente, o que acontece? Um ataque químico, em termos militares, ele tem muito pouco valor, você consegue muito pouca coisa em termos de avanço. Isso foi assim na Primeira Guerra Mundial, na Segunda Guerra Mundial nem se usou, exatamente por causa disso. O resultado militar, né, tático, até estratégico de um ataque químico é mínimo, é discutível e atrai muito a atenção internacional no sentido de condenação. Então eu não sei, né, fica muito difícil
justificar por que o Assad fez isso, se é que foi o governo sírio, sob ordens da cúpula do poder, que perpetrou esse ataque. A gente ainda não sabe disso, né? Vai ser complicado se essa comissão está indo investigar, apurar que não foi o governo sírio que lançou esse ataque. Vai ficar realmente... Eu estou levantando uma hipótese, tá? Ninguém está afirmando nada aqui, o canal faz análise apenas. Mas aí vai ficar realmente uma situação muito complicada. E uma orientação que a gente gosta de passar aqui bastante é o seguinte, pessoal. Quanto mais certeza você tem em termos de análise de conjuntura internacional, mais próximo você está do erro. Então eu vejo muita gente aí falando, ah não, a Rússia derrubou, a Síria derrubou não sei quantos mísseis americanos. Tudo isso é muito complicado, pessoal, tem que ser analisado no futuro. O que a gente pode analisar agora são consequências, né? Agora, ser taxativo com relação a determinados fatos, eu acho um tanto quanto arriscado, eu não vou por essa linha. Um comentarista que eu gosto muito de escutar ele é o Guga Chakra. Por quê? Porque ele é muito ligado à Síria, a família dele tem origens naquele país ali, e ele está escrevendo um livro, né, ele conhece muito o conflito sírio, conhece quem são os grandes atores políticos da Síria ali, e ele deve lançar um livro em breve aí explicando a crise aí. Acredito que vai ser um sucesso. Eu gosto muito dos comentários dele porque ele realmente conhece do assunto. Ele não especula sobre o fato, ele conhece, ele já esteve várias vezes no país, conhece bem a Síria, tem parentes lá. Então eu acho assim, são uns comentários assim bem, lógico que ele deve ter as tendências dele, isso aí eu não vou comentar aqui, mas ele realmente conhece o assunto, ele não joga com os fatos. E eu quero fazer um elogio aqui aos comentários do canal Arte da Guerra, né? Porque, que são o nosso assinante, lógico. Porque eu tenho notado o nível, o pessoal realmente debate o assunto, entraram centenas de comentários essa madrugada, e cada um dando a sua opinião. Isso é muito bacana, gente. Eu quero fazer o possível para responder todos. Mas o problema é que a gente está ligado aqui, precisa ficar ligado em todos os meios de comunicação, na televisão, nos jornais, eu assino 2 aqui em casa, em todos os sites, para poder atualizar, porque a gente deve estar voltando com novos vídeos aí e poder municiar vocês com informações. Mas vão fazendo os comentários de vocês, vão fazendo as perguntas, vão mandando as sugestões, que na medida do possível a gente vai responder para todo mundo aqui. Tá? O assinante aqui, ele está sempre em primeiro lugar. Bom, pessoal, então esse foi o nosso plantão do canal Arte da Guerra hoje. Nós devemos voltar com novos fatos aqui, tá? Nós estamos acompanhando essa crise aí minuto a minuto, ok? A gente vai fazer uma análise aí de tudo o que aconteceu. Muitas coisas nós não estamos publicando no momento que não existe certeza a respeito, tá? Por exemplo, a eficácia do ataque nós não sabemos. O que a artilharia antiaérea, os sistemas antiaéreos sírios conseguiram derrubar também, nós não temos nenhuma certeza. Então, pautado no profissionalismo e na neutralidade que caracteriza o canal Arte da Guerra, no momento nós não temos condições de dar uma posição precisa para vocês com relação a esses fatos, tá? Ao que realmente aconteceu em termos militares. Assim que nós tivermos uma razoável dose tivemos assim, fatos concretos para apresentarmos, nós vamos trazer, vocês podem ter certeza. Então continuem fazendo os comentários de vocês, tá? Como sempre, aquela nossa fé no Brasil, pessoal, nós temos que acreditar muito nesse país. Graças a Deus o Brasil passa ao largo dessas crises, nós temos nossos próprios problemas, mas tem uma coisa que vocês têm que reparar aqui. Por que não existe no momento solução para a Síria? Porque todo conflito militar, ele guarda no fundo uma solução política. E qual política? A boa política, aquela que consegue chegar a consenso, consegue haver debate, consegue haver uma discussão que se chega a uma solução negociada para o problema. Não existe a boa política da Síria. Esse aqui é o dilema de todo esse fato. Se você tirar o Assad, você não sabe quem você vai colocar ali. Eu ainda acredito que o Brasil ele tem o seu destino atrelado da boa política. Eu acredito que a boa política é possível aqui nesse país. Acredito que existem homens de bom senso, pessoas com visão de futuro e que vão nos levar para dias melhores, tá ok? Então até o nosso próximo vídeo. Fé no Brasil, pessoal!